Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez aqui na presença de Deus e eu tendo a alegria da sua companhia. Como é bom estarmos juntos, começando mais uma semana. Desejo de coração que esse final de semana tenha sido muito útil para a sua vida e quero aqui transmitir nosso abraço especial para os que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver. Quero voltar ao capítulo 27 do livro dos Provérbios. Conforme comentei na sexta-feira, alguns versículos desse texto que falam sobre o valor da amizade, a bênção, a preciosidade que é a amizade. E o versículo 9 que leremos hoje volta a falar sobre esse assunto. Portanto, vamos ler. Provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração, e o conselho dado de coração ao amigo também é suave. Mais uma vez, no livro dos Provérbios, vamos encontrar imagens sendo usadas para trazer o significado de uma ideia, de um conceito. Aqui as imagens são a imagem do óleo e a imagem do perfume, com o sentido do bálsamo e o sentido do aroma suave. Perceba que essas duas imagens são usadas agora para se referir ao conselho dado com carinho, ao conselho dado pelo amigo, ao conselho dado de coração, esta é a expressão do texto, ao conselho dado por alguém que ama de verdade. Parece estranho falar sobre isso hoje em dia, quando se afirma que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E as pessoas nem sempre estão abertas a ouvir conselhos. Na verdade, muitas vezes nós somos reativos aos conselhos porque, honestamente falando, nem sempre os conselhos que ouvimos correspondem às nossas expectativas ou aos nossos desejos. Seja sincero. Há situações na vida nas quais nós temos um plano, temos um projeto e ele se nos apresenta perfeito e alguém cuidadosamente nos alerta quanto a alguns detalhes que mereceriam atenção. Talvez alguém tente nos dissuadir de uma ideia que não é tão boa assim, mas à qual estamos muito apegados e nós não gostamos de ouvir. A verdade é que algumas vezes nós preferimos não ouvir os conselhos. E aí eu me lembro da grande conselheira que sempre tem sido minha mãe. E eu me lembro na minha infância quando ela costumava dizer: quem não ouve cuidado, ouve coitado. A verdade é que algumas vezes não estamos prontos a ouvir os alertas e somos muitas vezes levados a errar. Não por falta de advertência, não por falta de avisos, mas por falta de precisão, de cuidado, de percepção quando ouvimos os nossos conselhos. A Bíblia conta, por exemplo, a história do filho de Salomão, Roboão, e do modo como ele teve dois conselheiros que apresentaram propostas distintas, e como ele se iludiu e acabou optando pelo conselho menos recomendável e acabou trazendo um prejuízo tremendo para o seu reino, para o reino de Israel. E conhecemos bem a história. Se você ainda não conhece, vale a pena ler. É a história justamente da sucessão do rei Salomão, quando o reino de Israel acaba sendo dividido, justamente por conta dessa atitude insensata de Roboão e a rebelião do seu irmão Jeroboão. Então, é uma história interessante. O texto aqui fala justamente disso, da preciosidade do conselho, do valor do conselho. O conselho servirá muitas vezes como óleo e como bálsamo para lubrificar os nossos projetos, nossos pensamentos, nossos planos e nossas ações. Algumas vezes precisaremos das recomendações necessárias para suavizar as nossas atitudes, aquilo que temos a fazer. O conselho muitas vezes servirá como perfume, aquele toque que falta para aperfeiçoar as nossas decisões. Mas o texto aqui se refere justamente ao conselho dado por alguém que ama, ao conselho dado por alguém que verdadeiramente se preocupa. E aqui vai uma outra advertência. Antes mesmo de considerar o conselho, considere sua fonte, considere sua origem.
Considere se realmente os conselhos, as ideias, as sugestões e as recomendações estão vindo de alguém que verdadeiramente se importa com você, que verdadeiramente se preocupa com você. E aqui eu quero dar esse exemplo porque muitas vezes é comum aos filhos estarem muito mais abertos a ouvir as ideias de seus colegas, pessoas conhecidas há tão pouco tempo, do que de ouvir os conselhos de seus pais, que sempre se empenharam em ajudá-los, em cuidar deles. Filho adolescente, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, é uma situação que reflete muito frequentemente isso. Filho adolescente está muito mais aberto a ouvir o que os colegas de escola dizem do que o que seus pais dizem em casa. Considere primariamente a fonte do conselho, a fonte da recomendação. O texto fala daquele conselho dado de coração pelo amigo, por alguém que ama de verdade. Depois, busque a sabedoria, o discernimento para avaliar e medir as consequências dessa alternativa, dessa opção, daquilo que tem sido recomendado, daquilo que tem sido aconselhado. Um dos grandes inimigos do ser humano é a impulsividade, o agir sem pensar, o agir de forma inconsequente e, naturalmente, irresponsável. Ouça conselhos, porque você vai ter a impressão e a leitura de pessoas que estão fora da situação. Possivelmente terão melhor condição que você de avaliar determinados fatos. Pessoas que poderão identificar detalhes aos quais você não está atento. Pessoas que talvez lhe ajudem a perceber a médio e longo prazo os desdobramentos de suas decisões, de suas escolhas. E perceba então a preciosidade que são os conselhos que vêm de alguém que ama e de alguém que fala com o coração e com a mente. Por isso, vale a pena considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A despeito de tudo que se fala por aí sobre a inutilidade ou falta de valor dos conselhos, o que a Bíblia diz é que os conselhos são como óleo e como perfume. E eles poderão nos fazer muito bem, desde que sejam conselhos de pessoas que nos amam de verdade e que nos ajudam a perceber com maior clareza a situação com a qual nos deparamos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a estar abertos a ouvir os conselhos de quem nos ama. Acima de tudo, os teus conselhos, tão claramente apresentados na tua palavra. Que estejamos abertos a ouvir a tua voz. Que a tua direção para a nossa vida nos conduza sempre ao melhor caminho. E que a nossa vida reflita esta sabedoria na tomada de decisões, no desenhar de planos, nos passos que temos a dar. Dirige-nos com a tua sabedoria e o teu amor. É o que te peço no nome de Jesus. Amém.